gente! Eu sou a Má. Eu sou a Ju. E hoje nós vamos jogar essa torre aqui de doces. A gente vai passar essa primeira torre, que é a de granulado. E ó, ela é bem bonitinha. E também elas têm essas cores pastéis, tudo. Enquanto a gente passa o Bob, eu vou contar pra vocês histórias sobrenaturais que aconteceram comigo. E depois a Júlia vai contar uma história sobrenatural que aconteceu com ela. Quer dizer, nós duas, mas de preferência ela. Que não é tão sobrenatural, mas ela ficou muito assustada na hora. E depois comenta aí embaixo se vocês têm alguma história sobrenatural pra contar pra gente. E também se vocês... E se vocês querem que a gente faça um vídeo reagindo a essas histórias. E também... se vocês ficarem assustados com o que aconteceu com a Júlia. Mas vamos ao assunto. Eu vou contar a história de terror mais recente que aconteceu comigo. Eu mordi a bala. Ai, você mordeu a bala? A gente tava comendo bala, gente. A house preta. A gente tava comendo house. A gente até fez um desafio de quem não pode fazer careta, que é extremamente ardida. Eu perdi, claramente. Só que a Júlia, sem querer, mordeu a bala. E essa bala é dura. Mas tudo bem. Não, dura não. Ai, muito. Mas, então, eu vou contar a história mais recente que aconteceu comigo. Era já assim, eu vou contar primeiro, assim, 3 dias atrás, eu acho. Não faz muito tempo não, foi uns 3 dias atrás, por aí. Então, o meu pai, ele é muito sensível pra dormir com claridade. Ele não consegue dormir com nenhuma luz. Pra você ter uma noção, o quarto dos meus pais é tão escuro, mas tão escuro, que eles têm 2 cortinas só pra poder não passar a luz, que no caso seria a luz da lua, sabe? Pra poder não ter a claridade da lua. Não ter a claridade da noite, sabe? Porque mesmo sendo da noite, mesmo assim ainda tem uma claridadezinha. Tá, eu morri. Mas aí também tem uma cabeceira que tem um relógio tem um relógio digital. E esse relógio digital, ele não dá muita claridade assim, mas dá pra ver alguma coisa pelo menos, só pra ver a hora mesmo. A minha mãe, ela, tipo, não tem esse problema aí de dormir com claridade, sem claridade, mas de preferência sem claridade. Mas se for pra dormir com claridade, ela não se importa. Ai, que bosta, caiu tudo. Tudo? Não, tudo não, ai, desculpa. Onde você parou? Eu parei num negócio meio bege, cinza. Aqui, ó. Ah, não! Ah, tá ali. Tá ali, você caiu antes, depois de mim. Então, já eu sou ao contrário. Eu sempre tive medo do escuro. E se vocês quiserem que eu conte o porquê desse medo, eu conto depois. De nada. Eu sou ao contrário. Com pelo menos tenho que uma luz. É que eu só passei. Eu sempre tenho que dormir com pelo menos uma luminária. Que eu tenho uma luminária da Hello Kitty que fica ligada durante toda a noite. Ela é ligada na tomada, sabe? Então, aí, no dia, o meu pai, ele ia voltar pra casa muito tarde. Aí eu dormi com a minha mãe. Ai, não. Falar é porque eu tô muito nervosa aqui falando. O bom dessa torre é que se você cai, você consegue tipo subir assim. Fica do outro lado. Mas, então, a primeira vez falando, aí a minha aqui tá meio nervosa porque eu Ela quase não fala. falando de mal da voz de alto, eu não trago a minha luminária fora da minha mãe, já coloquei minha mãe. Minha mãe todo mundo direto, aí meu pai, ele é muito boa qualidade, então ele ligou a minha luminária pra poder dormir. Só que era umas 3 da manhã que ele tinha que acordar pra trabalhar. Aí eu ia ficar com meu pai no caso. Aí ela a porta pra não fazer barulho e tentando aparecer qualidade. Aí eu acordei aí eu tava desenho, ó, volta lá pro meu quarto. Aí quando eu acabar de eu vou chamar o seu pai pra deitar com você. Então, eu deitei pra cama. Só Ela que voltou pra deitar, né? aí eu tava tentando dormir de novo. Porque aí, tipo, eu tava pensando... Uma coisa que me faz me animar, assim, eu penso em coisas felizes que me animam, essas coisas. Então, eu tentei pensar em alguma coisa que me animasse. Aí eu pensei em um jogo que se chama Dangerous Roads. Que é um joguinho que eu e a Julia, a gente ama. O problema é que ninguém não coopera, né? Só pra ver... Poodles. Só pra ver pelo meu cabelo, eu já percebi que eu gosto muito de Dangerous Roads. Que esse cabelo aqui... Bessie. que esse cabelo aqui é da Bessie. é da Bessie, é uma personagem.
Qual que é o Que é o principal. É a do Coelho Coquete. Você tá em outra. É o outro lado. Você é do Coelho Coquete. Eu decidi comprar ele porque é da minha personagem favorita. E também porque é de cabelo castanho. E eu gosto. E a cor do meu cabelo, na vida real, é castanho. Então por que não comprar? Aí eu comprei. E já dá pra ver que E eu ela gosto. meio que fez uma junção de várias coisas que ela gosta. Que é uma personagem de um jogo que a gente quer. Que eu jogo, mas ela não. Mas ela adora a personagem com o nome Katina, que é de Genshin Impact. É, dá pra ver que ela Que é a máscara dela. E aí, meu personagem favorito de Hello Kitty, que é o Cameron, e é bom. Já dá pra ver tudo. Pela roupa dela. A minha roupa, as minhas cores favoritas, mas a gente abafa, né? Mas continuando pelo vídeo, o Dangerous Roads faz eventos. Por exemplo, evento de Natal e evento de Páscoa. Só que na época, Dangerous Roads não conseguiu fazer evento de Halloween, porque foi depois do Halloween, então não teve esse evento. Mas aí, assim, tem os personagens principais, que são os mains, que nem a Julia falou, assim. E todo evento, assim, tipo evento de Páscoa, tem um main, que no caso o main de Páscoa é a Bessie. O main de Natal foi a Bobette. E o main de Halloween a gente não sabe, mas eu e a Julia, nunca teve. A gente tá pensando em criar um main, quer dizer, já não. Uma pessoa, um main de cabeça de abóbora. Eu também tô pensando em criar um boneco de palha. Aí eu decidi pensar as habilidades, personagens, tudo. Só que aí eu tava dormindo e do nada eu escutei uma risada de uma menina do meu lado. Mas eu tô pensando, deve ser a mãe dela. A risada tava do meu lado. E a minha mãe tava no banheiro. Ela tava no banheiro, concentrada. Por que ela ia fazer barulho? E assim, ela deve ter visto alguma coisa engraçada no celular dela. Mas o celular... tava vindo do lado dela. E mesmo porque o celular tava com ela. Não tava com a minha mãe, tava tipo no quarto, na cabeceira dela. Sei lá, vai que pode ter sido um alarme que ela colocou de risada. Não. Isso aí, tá bom. O alarme dela já tinha tocado, não tem como. Sei lá. Só que a risada ela foi, tipo, bem pequena. O alarme ele toca até você mexer no celular. A risada, tipo, ela durou muito pouco. E o meu pai... Ele tá no quarto dela. E também porque ele é um menino. Como que ele ia fazer risada de menina? Sei lá. E também, ele... a voz mais fina que ele consegue fazer é risada maligna. E nem é tão fina assim. E a minha avó tava dormindo. E ela tava num quarto meio distante do meu. E tava do meu lado a risada. E eu sabia que não vinha da minha cabeça. Porque eu tava pensando... Meu Deus... Eu tava pensando em um evento de Halloween, que o evento de Halloween era uma cabeça de abóbora que era um menino. E por que uma risada de menina? Afinada, meio macabra, do nada. Do nada, veio do meu lado. Do nada veio do meu lado, tipo, sem motivo. Na hora que eu acordei, assim, sabe? Quando eu abri os olhos. Eu abri os olhos correndo. Eu fiquei desesperada, sério. Tipo, minha mãe dela, tipo... Minha alma foi e voltou. Aí a minha mãe... eu apareci na porta do banheiro e minha mãe falou assim... Ela falou assim, Marina, fica aqui então. Eu deixo a porta do banheiro... Tá bom, pode voltar pra cama. Mas eu vou deixar a porta do banheiro um pouquinho aberta pra poder não fazer barulho. E aí você tem pelo menos uma qualidade, tá bom? Aí depois eu chamo seu pai. Porque tava muito cedo, meu pai tinha voltado tarde. Então vamos poupar um tempo, né? Pra poder ele dormir. Se bem que ele ia dormir de novo, né? Mas tudo bem, né? Aí eu fiquei lá. Só que minha mãe tava achando que eu tava tentando dormir. Mas eu não tava tentando dormir. Eu tava sentada e pensando no que podia ser. E... Bom, de uma coisa que eu sei. Não foi da minha cabeça. Eu juro que... Nossa, eu acho que não foi da minha cabeça. O vulcão tá ficando. Não, porque, tipo, não dá pra ser da minha cabeça, porque eu tava pensando uma coisa totalmente aleatória. Não tem como ser da minha cabeça. Então, eu até tô hoje me perguntando o que será que pode ser. E o que vocês acham que deve ser? Comentem aí nos comentários. Agora nós vamos pra próxima história, que aconteceu ano passado. Ano passado era férias, no final de semana, alguma coisa assim. A minha tia-avó, que é a irmã da minha avó, ela tinha que ir pro hospital tirar o ponto que tava no pé dela, porque ela tinha machucado o pé. Aí ela teve que colocar ponto, tirar o ponto, não lembro o que aconteceu. Aí a minha avó teve que ir junto pra acompanhar, sabe? Só que aí, meio que quem costuma ficar na casa durante o dia é a minha avó. E a minha tia, ela ainda mora lá na casa da minha avó, só que ela levanta muito cedo pra trabalhar. Tipo, ela levanta umas 4 da manhã, por aí. E já como era 4 da manhã, a cachorrinha dela ia ficar muito tempo sozinha, porque ela tem uma cachorra. E a cachorra, ela gosta de ouvir alguma coisa, sabe? Então eles deixam o rádio ligado pra ela. Então já como era bastante tempo que ela ia ficar sozinha, eles iam deixar o rádio ligado, né? E também não ia ter problema mesmo, então... Aí, tava tudo fechado. As portas estavam fechadas, as janelas estavam fechadas, tava tudo fechado. Aí, eu cheguei lá no apartamento e a porta é de senha, então eu consegui abrir assim, bem fácil. Aí quando eu cheguei, só tava a cachorra e o rádio ligado, né, no caso. Eu sempre levo uma mochila pra lá, pra poder eu levar os meus eletrônicos, caderno de desenho pra eu desenhar, fazer um monte de coisa. Aí eu tava tirando as coisas, só que aí do nada eu comecei a ouvir um barulho do banheiro. Mas eu pensei, bom, deve ser nada, né? Deve ser alguma coisa assim, cara. Barulhos acontecem às vezes. Só que os barulhos começaram a aumentar. Aí eu falei assim, bom, melhor eu colocar as coisas na minha mochila de novo, de volta. Aí eu guardei tudo assim, coloquei as mochilas nas costas. E aí os barulhos começaram a aumentar cada vez mais. E o rádio diminuiu um pouquinho de volume, do nada. A cachorra, não, quer dizer, a minha não. A cachorra deles ficou parada assim, não se mexia por nada.
E eu tentei fazer de tudo pra poder tirar a cachorrinha do lugar, assim, do apartamento, pra poder ficar com ela fora do apartamento esperando minha avó chegar. Aí ia demorar 1 hora, porque eram 9 horas da manhã, ela ia chegar umas 10 da manhã. Então eu fiquei lá. Aí eu falei assim, bom, se houve algum latido de cachorro, eu volto pro apartamento pra ver o que tá acontecendo. Aí eu fiquei fora do apartamento esperando a minha avó voltar. Aí a minha avó viu lá, eu fora, e ela falou assim, Marina, por que você tá fora do apartamento? Eu falei assim, é que houve um barulho do banheiro. Ah, deve ter sido só o vento. Mas... É porque acho que ela é meio que medrosa. eu sou muito medrosa, gente, também. É que eu já passei por várias coisas sobrenaturais, mas essas 2 histórias foram as que mais me traumatizou. Eu já passei por várias vezes sobrenaturais, mas essa aí foi a que mais me traumatizou também, né? Aí, por isso, qualquer barulhinho que eu vejo, assim, qualquer coisa que acontece comigo, eu já saio correndo. Quer dizer, qualquer barulhinho que eu ouço, já saio correndo, assim. Ah, tô muito nervosa pra falar, gente, desculpa. Só que a minha avó, ela falou assim, Marina, esse barulho deve ter sido só o vento. Só na sua cabeça, tipo. Mas como que foi o vento, se todas as janelas e portas estão fechadas, sendo que também no banheiro nem tem janela. Então, o vento não pode ser. Na minha cabeça, também não, porque o rádio também estragou bem na hora. E a cachorra não se mexia, e ela nunca foi de fazer isso. E eu não sei o que deve ter sido aquilo. Mas, enfim. Agora a Julia vai contar uma história que aconteceu com a gente. Então, a gente tava indo pra nossa saída pedagógica, acho que era no sexto. E aí a gente tava lá, né, bem de boa, indo dormir, pra acordar pro dia seguinte pra vocês. A gente ia ficar um dia lá, né? Aí a gente tava lá bem de boa. Aí eu fui dormir, né? Aí eu acordo no meio da noite. E quem tá lá parada me olhando? A Marina. Aí ela até gastou a energia da bateria da nossa amiga, da pasta de dente dela, da escova dela, de dente. É que a gente podia escolher qual quarto a gente queria ficar. E com quem? Com quem? Aí a gente ficou aí com umas amigas. Todas as amigas aí que estavam no dia são personagens do canal. Tinha uma amiga minha, só que ela não era muito minha amiga no ano passado. Mas agora a gente é bem amiga. Que essa menina seria a Bips do nosso canal. Mas enfim, aí essa personagem que tá aparecendo no nosso canal, ela trouxe uma escova elétrica. Aconteceu o quê? Aí a Marina, no meio da noite, gastou toda a bateria dela, da escova. E aí ela parou aí ela largou a escova e pegou e ficou na minha frente, parada. Eu fiquei morrendo de medo da Marina. E pra piorar, eu tava com o olho aberto, sem piscar. Só que elas sabem que o meu máximo de ficar com o olho aberto sem piscar é 20 segundos, eu tava tipo lá minutos. Então, eu fui meio que sonâmbula. E aí dizem que os sonâmbulos de olho fechado meio que costumam esbarrar nas coisas. E os sonâmbulos de olho aberto costumam meio que ver, entre aspas, coisas. Por exemplo, descer escada, andar, sabe? Fazer coisas que o ser humano consegue fazer acordado, mas você tá sonhando ao invés de estar acordado. E foi isso. Até o próximo vídeo, gente. Tchau.